Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos na última etapa do segundo dia da quarta CMCI Brasil, aqui de Caxias do Sul. E nesse momento, nossa convidada especial é a diretora, coordenadora da Brachan no Brasil, e tratará de certificações e selos que são bastante importantes nesse processo, em termos tanto de construção civil, de produtos, e que tem um pedido, né, o merchandising em relação à descarbonização, ao carbono zero nos próximos anos. Então, a doutora Lourdes é especialista nesse assunto e não só aqui para a região sul, mas vamos buscar que ela faça esse trabalho conosco e com as cidades irmãs a nível de Brasil. Já se tem um grande conhecimento de interessados, de empresários que desejam elevar a sua marca, fazer com que tenha a marca verde, né, o selo verde nesses processos, e a doutora Lourdes vai explanar inicialmente um pouco sobre isso nesse momento. Lourdes, com a palavra. Boa tarde a todos. Uma delícia, muito bom estarmos aqui participando dessa conferência tão esperada, com tanta informação maravilhosa, e o melhor de tudo é que quem não pôde assistir, né, ali naquele momento, poderá ter acesso a todos os vídeos, palestras incríveis que estão sendo colocadas, que foram colocadas hoje. Que dia o de hoje, maravilhoso em termos de conhecimento. Tá? Eu agradeço as palavras do Arnildo. Então, já há 40 anos trabalhando no mercado, iniciei minha carreira na construção civil, como engenheira civil, com grandes obras, grandes barragens, tá? E sempre verificando e sempre dando apoio à questão do meio ambiente. Então, daí nós temos esse nome que eu acho extremamente importante, porque a arquitetura e a engenharia sempre, né, tem que trabalhar junto, né? E porque uma arquitetura de luxo em termos de economia regenerativa. Você pode mudar o slide? Agora, vocês vão ficar ouvindo eu falando isso para ele mudar o slide. Então, porque o mercado de luxo, as grandes empresas, as grandes marcas internacionais de moda, tá? Porque o mercado da moda movimenta bilhões de dólares, não é? Traz muito emprego e não é de hoje, nós estamos falando disso há 40, 50 anos atrás. Então, foi um apelo nosso, porque nada começou agora. Essa luta nossa já vem lá do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Na mudança da economia dita, né? Marrom, que se teve consciência dela, eu vou falar aqui mais para frente, nos anos 60, 70, já para uma economia mais indo para o lado do verde da natureza, né? Porque o nosso exemplo maior é a natureza, é o nosso exemplo, não é? Então, o mercado de luxo, as grandes empresas internacionais de luxo, que nunca produziram lixo, porque elas sempre produziram materiais de excelência, né? Então, nós temos que citar, porque eu acho importante citar marcas, não é merchandising, mas eu acho importante citar marcas que fizeram da sua vida e de cuidar do meio ambiente uma lei interna, né? Então, citamos aí marcas importantes como a Louis Vuitton, né? A Louis Vuitton, lá atrás, já introduziu nos seus princípios. Eu, em 1992, tive o privilégio de ser escolhida aqui em São Paulo para fazer a adaptação de uma casa aqui nos Jardins, onde foi a primeira loja da Louis Vuitton em São Paulo, tá? Já com todos os princípios, tá? Com todos os princípios que seriam, ainda não existia essa sigla, mas já eram os movimentos de desenvolvimento limpo, os famosos MDL. Então, o crescimento global que foi proposto de 2010 até 2020, que agora virou 30 e 40, já teve um consumidor nos anos 90 diferente, aquele consumidor mais consciente. E esse movimento começou conosco aí na virada dos 80 para os 90. Pode mudar. Então, lá atrás, então, nós começamos a verificar quais eram os elementos mais importantes
dentro de um produto de qualidade. Em primeiro lugar, a história e a herança. Aquela história de família que vinha, como se fazia, o avô, o antepassado fazia daquela forma, tá? A exclusividade, tá? Porque, por se tratar de um produto que tem um custo de execução mais elevado, ele era mais exclusivo, tá? Pode passar. A legitimidade do território, eu estou no slide 4, tá? Só para avisar. Slide 4, tá? É um pouquinho anterior ao que você está passando, Vinícius, tá? Então, a legitimidade territorial, ou seja, a oportunidade de usar elementos, né, e mão de obra local, né, envolvendo a comunidade do entorno com essa experiência de produção, a educação, o design atemporal e inovador, sempre querendo fazer um detalhe, seja na roupa, seja na bolsa, seja no sapato, seja no relógio, no lenço, no óculos, o que fosse, né? Até Santos Dumont usou esses itens quando desenhou o 14 bis. Ele já pensava em um produto atemporal, né? Exclusivo. Tá? Então, isso tudo traz o quê? O prestígio da marca. Tá? Pode mudar para o slide 5. Nesse momento, também houveram solicitações de personalização, né? Que não pegou muito, mas ainda existe. Né? E todo mundo, então, descobre que a partir do momento que você não gera resíduo, eu estou falando lá dos anos 70, 80, né? A partir do momento que você não gera resíduo mais para as cidades, lembrando que nós temos os cinturões verdes das cidades, da onde vêm os nossos, das nossas frutas, legumes, alimentos. Então, os lixões começaram a ocupar o espaço desses cinturões verdes. Então, a partir do momento que você está empurrando a comida para mais longe do centro de consumo, você acaba que faz com que essa cidade e esses moradores sofram com o aumento dos custos, né, da comida, do alimento, que está ficando cada vez mais distante. Isso sem contar que naquela época já se falava de gases, mas eles ainda não eram mensurados como hoje os gases do efeito estufa desse transporte. Tá? Então, todo mundo percebeu que o mercado do luxo era o mercado mais sustentável que existia, porque os proprietários e donos das grandes marcas investiam na tecnologia, investiam na educação para um grande posicionamento de marca, com bastante claridade. Então, disso tudo que eu falei, o que fica? Herança, hereditariedade, um projeto exclusivo dedicado, materiais de qualidade, o uso da melhor tecnologia, sustentabilidade, porque você não gera lixo. Quem tem, sabe. Quem tem isso, uma bolsa, um produto dessas marcas, gira na família de geração em geração. Você enjoa de ver aquele produto porque ele é atemporal e ele não estraga, não é? Então, o que acontece? São todos os itens, pode mudar, que prepararam, né, o mercado mundial para o início da virada dos processos de certificação no âmbito da construção, que ainda é um dos itens que mais degrada o meio ambiente. Então, foram todas essas experiências, aí pode mudar para o slide 7. Então, aí eu estou mostrando toda a minha carreira envolvida nessa área. Sou engenheira civil de formação, com especialização, várias especializações, mestrado na área de barragens, tá? E desde lá do conhecimento com as barragens, através da engenharia, quem eu agradeço muito, eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos, de grandes conferências e reuniões, e estava lá na Rio 92, né? Pelo estado de São Paulo. Estava trabalhando à época com grandes projetos de barragens e tudo mais. Então, aí um pequeno detalhe, eu ouvi a professora falando muito, o não nós já temos, e ela está certíssima, né?
Se você não se envolve, se você só ouve e não faz nada, e o envolver-se determina trabalho, você tem que sair da sua zona de conforto, ir em reunião na Assembleia, ir em reunião nos seus pontos de representação, eu, no caso, CREA, a BNT. Então, você tem que participar, porque se você não participa, você não tem o direito de criticar, não é? Então, como eu queria mudar, eu tenho esse sonho que eu queria mudar, queria acrescentar, queria ver uma engenharia melhor, eu me envolvi em todos os conselhos e sindicatos que vocês podem imaginar, né? Certificadoras, e trazendo o que melhor pudesse ser trazido aqui para o Brasil, que eu via lá fora. Então, eu acabei fazendo, né? Porque todo mundo falava, não pode, não pode, fala, não pode, né? Aí essa paulistana aqui vai lá e faz. Eu acho que é a alma, né, guerreira aí do povo brasileiro. Por que não pode? Se nós podemos tudo, não é? Então, fui lá e provei ao mercado que podia fazer. Então, em 2013, 2014, eu mesmo convenci os meus clientes, né? Fiz as compensações financeiras para fazer a primeira certificação brasileira numa casa, que foi o referencial casa do GBC Brasil. Depois eu fiz o Sky Rating britânico, que já entrava com análise de ciclo de vida, que é uma quantificação de gases de efeito estufa. Já entrei com a certificação Lead for Homes no Brasil, que será única, porque não virá mais, em Alphaville, São Paulo, e com grande honra, a primeira certificação do mundo aí para o Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, que é o Hotel Sky Palace, na sua área de lazer. Tá? Então, todos esses logotipos que vocês estão vendo aí são todos das grandes certificadoras mundiais e que todas elas vêm num crescente de evolução. Pode mudar? Que eu vou falar para vocês agora. Nada veio do acaso, nada é do acaso, né, Arnildo? Quantos anos que nós estamos aí na luta? Então, lá atrás, em 1965, 66, começamos com a fundação de Roma, os notáveis de Roma que se reuniram verificando que aquele modelo de mercado de construção já não estava fazendo bem para o planeta, já estavam recebendo os vieses, né? Que é aquilo que você faz, você tem o retorno. Aí, em 1972, já tivemos outras e demais reuniões, né? Brandenburgo, Estocolmo, todo mundo já colocando o olhar nessa questão de que construir e produzir a qualquer custo no pós-guerra, um período longo de guerra, porque as duas grandes guerras mundiais acabaram na Europa em 45, mas continuou na Ásia focos, né, que repercutiram no mundo inteiro. Então, o mundo precisava crescer, mas crescer de que forma? De que custo, né? Que custo para a raça humana, tá? Então, as pessoas como nós, esse exercício que estamos fazendo aqui na Conferência Mundial das Cidades Irmãs, como nós que estamos doando o nosso tempo, como a professora muito falou, a doação do nosso tempo, né, no meu caso, da minha vida toda, a essa pesquisa de tentar com que nós estejamos dentro da linha para diminuirmos os efeitos das mudanças climáticas. Então, fomos para frente andando até que em 1992, que o brasileiro tem que aprender, bater aqui no coração, com muito orgulho, nós tivemos a Rio 92, que mudou tudo. Tá? Então, na Rio 92, eu estava lá, depois estive na Rio mais 20, espero estar na Rio mais 40, nós estávamos justamente lutando e falando das mudanças que tinham que ser feitas no sentido da produção, da economia, com o olhar meio ambiente e seres humanos. Tá? Então, foi aí nesse sentido que foi estabelecido regras, como, por exemplo, de defesa do consumidor no Brasil, que logo menos de um ano depois nós tivemos, tá, o selo Procel, que veio em
setembro de 93, no ano seguinte, tá? A exigência de que você está comprando um produto realmente medido, mensurado, observado, quantificado. Se você está comprando 100 gramas mesmo, se você está comprando aquele cabo elétrico com a quantidade de cobre necessária lá dentro, você está comprando um cabo de 4,5 milímetros, será? Tá? Se você cortar, você vai ter ali os filetes de cobre nesse dimensionamento, tá? E aí que tudo começou, pode mudar. Então, aí um resumo que vocês terão, que é sempre bom ter uma linha do tempo, né? Dizendo, nós não caímos aqui de paraquedas, não chegamos aqui falando de mudanças climáticas agora, parece, né? Parece que é moda, alpinismo, nada disso. Nós estamos nisso há 40 anos, né? Há 40 anos. Então, da Rio 92, nós tivemos saíram da Rio 92 várias determinações, tá? Então, nós começamos a falar e impor, tá? Os poluentes orgânicos persistentes, porque o nome diz, ele é poluente, ele é orgânico, ele entra no nosso corpo e ele é persistente, ele passa de uma geração para outra. E a Convenção de Estocolmo, que analisa toda a parte química, começou a determinar quais eram os elementos, naquele momento já tinham sido detectados, que eram os poluentes orgânicos persistentes. Muitos deles, a maioria, ao nosso redor, na construção civil e no nosso dia a dia, né? Afetando totalmente a raça humana, porque o poluente orgânico persistente, ele agride as glândulas de reprodução. Então, decreta o fim da raça humana. E quando nós estamos à frente de palestras e tudo mais, eu sempre faço o levantamento e pergunto às mulheres, quantas mulheres têm ovário policístico hoje? 100% da sala do universo feminino levanta a mão. E quando eu pergunto para o universo feminino, o universo masculino, quem tem a possibilidade de fazer exames de contagem de espermatozoides, a maioria levanta a mão, quem fez, que tem baixa quantidade de espermatozoides. Bom, espermatozoides, óvulos, não preciso dizer o que vai acontecer com a raça humana, correto? Isso vem tudo dos poluentes orgânicos persistentes, que estão por aí, tá? Inclusive, um deles que a Convenção de Estocolmo pegou e cortou é o brumado. Era um elemento, o brumado, que ele é um retardante de fogo que era passado nas telas de televisão, tela de celular, screens em geral, tá? Então, os países membros da Convenção de Estocolmo, quando recebem essa advertência, pode mudar, ir para frente, o que acontece? É dado para a produção, para a indústria, um período, e esse período ela vai ter que se adaptar. Então, grandes marcas, né, produtoras de screens, de telas de computador, enfim, de tudo, pararam de usar o brumado. Ele também era utilizado em carros, né, em bancos, na parte interna, tal. Ele segurava o fogo, mas, em compensação, acabava com a pessoa, né? Então, isso tudo veio do resultado da Rio 92, tá? Outros que foram detectados à época, pode mudar, o hexaclorobiododecano também, né? São esses nomes grandes, né, da química, mas que são extremamente importantes no nosso dia a dia, tá? Então, aí está toda a linha cronológica, eu vou deixar para vocês verem, tá? E o mais importante desse slide, que eu acho importantíssimo de todas essas discussões, do resultado da Rio 92, aí foram indo, né, para os tratados em 2004, em Estocolmo, foram colocados aí, como eu disse, o brumado, o cloro, o vinil, que são o polivinil clorado, tá? Que é o V de vinil e o C de cloro, que você tem tubulações muito utilizadas na construção civil, ainda utilizando esse material, tá? E aí nós temos, em 2007, o início da chegada do Green Building aqui no Brasil, trazendo essas certificações, né, esses processos, né, esse conjunto de modos de produção e de execução de um produto, que é uma obra, de forma correta, né? Aí, em 2013,
com muito orgulho também, estávamos lá, fizemos a norma de desempenho, que é a mãe das normas, né? É a NBR 15575, e na norma de desempenho, né, que revolucionou o mercado da construção civil no Brasil, foram colocados limites, né, de poluentes em todas as áreas, né? Então foram colocados os limites que você pode ouvir, né? Quanto que você pode ouvir dentro do seu quarto quando você vai dormir? Tem gente que não sabe, mas a nossa norma 15575 está muito claro, somente 45 decibéis. Você tem níveis de 40 a 45 decibéis. Então, você mora no quinto andar, você não pode mudar o slide, você não pode ouvir quando o seu vizinho de 10 andares para cima aciona a válvula sanitária, não é? Você não pode ouvir. Você não pode ouvir, por exemplo, quando você está no seu quarto, barulho no corredor externo do seu prédio. Né? Então, mudou completamente o conceito do construir no Brasil, exigindo desempenho. Então, se você não está apto, se o mercado não está apto, como é que você quer atender esses padrões? Então, todo o mercado, lá em 2013, teve que se adaptar. Saiu em rede nacional, em todos os jornais, telejornais, saiu assim, foi um estardalhaço, né? Foi assim uma puxada de cadeira naquele produtor, né? naquele fornecedor, tanto de mão de obra como de produto, que não se adaptasse. Né? Lembrando que essa é a promoção, né, que se tem, e a projeção de onde o homem estará. Vocês vejam, olha, 2030, 50% nas cidades, 40% no campo. E para 2050, estamos aí com uma espera de 75% nos grandes centros e 25% no campo. O que acontece se a cidade não está preparada, se a cidade não está organizada? Hoje, por exemplo, São Paulo virou uma China, né? Você encontra guindastes espalhados pela cidade inteira, porque a construção civil está extremamente acelerada aqui, com o novo plano diretor aprovado, e o que acontece com todas essas pessoas que virão morar aqui em São Paulo? Se a cidade de São Paulo não se adaptar, já é um caos, vai virar um caos maior. E isto, próximo slide, isto vai acontecer. O que nós não queremos que aconteça são esses processos de favelização, como foi colocado quando nós apresentamos na Conferência Mundial, né, dos Green Builders em São Francisco, em 2012. Né? Nós já enfrentávamos esse tipo de problema. E eu, quando mostro esse slide, eu sempre pergunto a todos, né, são fotos do mundo, né? Qual seria a foto do Brasil aqui? E aí o pessoal sempre vai nas casinhas aqui do lado direito e tal. Também, mas se você olhar as 3 outras fotos ali, as pessoas pegam e vão ali na esquerda, tal. Não é. A foto do Brasil é a do centro, são as casinhas e a do centro, tá? Casinhas e centro aqui. Essa é a África do Sul, tá? Alguns países da África, mas essa daqui é Rio de Janeiro, e essa daqui são as famosas construções populares que foram feitas no norte do nosso país. Tá? Que tipo de sustentabilidade e que tipo de qualidade nós temos nas construções que eu mostrei para vocês anteriormente? Zero. Zero. Tá? Como conscientizar a esses construtores e como conscientizar a população, porque a população tem direito de ter o melhor, ela paga impostos, né? Você paga impostos que não são poucos, então você tem o direito de receber o melhor. Então, nós tivemos que fazer a outra revisão da norma técnica com a NBR, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor, em 2015, colocou no artigo 39, pode procurar, do Código de Defesa do Consumidor, que, em território nacional, nenhum produto
nada, zero, nenhum produto. Uma obra, um prédio, uma casa, uma ponte, um viaduto, o que for, uma ferrovia, uma estrada, um porto, é produto, né? Então, nenhum produto em território nacional pode ser comercializado se ele não tiver atendimento às normas técnicas, tá? Então, tá lá, é lei. É lei, porque tem muita gente que eu ainda ouço o Brasil afora dizendo, mas norma técnica é um caminho a ser seguido. É lei, tá? No artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí a coisa mudou, porque aí os advogados, né, se especializaram, a OAB esteve do nosso lado, está do nosso lado até hoje, né? Juntam-se os órgãos ABNT, CREA, CAL, CONFEA, todo mundo junto, no sentido de criar, tá, legislações que nos protejam os seres humanos e, consequentemente, uma construção melhor e, consequentemente, né, uma cidade melhor. E essa cidade, pode mudar, essa cidade vai atrair investimento, vai atrair investidores internos, vai atrair investidores externos, porque eles terão a certeza que eles estão investindo em um produto de qualidade. Tá? Então, lembrando que sempre brincamos, né, e falamos, né, dos percentuais da água potável que nós temos no mundo. Nós ainda temos, né, 97% da água do mundo, do planeta, é salgada. Nós só temos 3% de água potável, né, não salgada. E desses 3% de água potável, já usamos mais. Já usamos muito mais. Nos anos 90, tudo, nós falávamos que a construção civil destruía em torno de 95% a 96% dessa água potável. Hoje, não mais, graças a Deus, devido aos processos de certificação, porque nós ensinamos, nós mudamos a população no sentido de que ela se cuide, cuidando da cidade, cuidando dos nossos recursos, nós estamos nos cuidando, para evitarmos isso. Próximo slide, tá? Então, nós temos aqui tivemos, infelizmente, o slide 16, tá? Nós tivemos vários eventos terríveis, né? Que marcaram a população brasileira, onde foram vistos ali, quem não se lembra, né, do Palace 2, que ruiu no Rio de Janeiro, por sorte não matou ninguém, porque não era habitado ainda, que usou a areia da praia. Esse prédio aqui em Fortaleza, eu dava muitas aulas lá de MBA em Fortaleza, e estava lá quando isso aconteceu, um prédio de alto padrão, de frente para o mar. O que aconteceu? Não foram observadas as necessárias impermeabilizações e cuidados dessas varandas com a questão da maresia. Um casal morreu nessa varanda, tá? Mudanças climáticas, mundo afora, né? Temos as geleiras da Argentina, cada vez você não tem mais geleira, né? Japão, com o tsunami, terremotos, né? O maior deles, que nós tivemos na Indonésia, que mudou, inclusive, o eixo magnético, né, da Terra um pouquinho. Porto Alegre agora, que tristeza, né? Todo o estado do Rio Grande do Sul embaixo d'água. Everest, tá? Que nós passaremos agora por um novo georreferenciamento topográfico com alturas, quem sabe, né, com o gelo que está sendo derretido no topo do Everest, se ele ainda se manterá o ponto mais alto da Terra, é um grande ponto de interrogação, tá? Então, próximo slide, visto tudo isso, esse cenário catastrófico, nós temos o apoio da ONU, que desenvolveu os 17, tá, itens, né, da ONU para o desenvolvimento sustentável. E aí nós temos o terceiro, que nos pega diretamente, que é saúde e bem-estar. Então, pode mudar? Todo o processo de certificação dentro do território nacional e internacional estava indo para mudar o consumo e a cabeça de quem compra, de quem projeta e de quem faz. Tá? Próximo. Então, vamos voltar lá para o mercado de luxo? Lembra que eu falei da hereditariedade? Lembra que eu falei de não fazer lixo e tudo mais? Então, as perguntas eram essas. O marketing, a televisão, o rádio, cada vez crescendo mais. Já temos internet, né, nessa etapa. E aí todo mundo começa a ver o que estava acontecendo no mundo e optando por um consumo mais consciente. Próximo. Aí vocês vão ver o que acontece, né?
eu estive, né? Nós estivemos num grupo de Green Builders em julho de 2014, na cidade de Santiago do Chile. Isso é uma foto que eu tirei entre 9h30 e 10 horas da manhã, da janela do meu hotel, onde você não conseguia nem respirar na cidade. Nós fomos para a certificação desse prédio mais alto aqui, que é um LEED Platinum, com resistente a terremotos e tudo mais, na cidade de Santiago do Chile. A cidade já estava começando a se preparar para enfrentar as mudanças climáticas que viriam. Na semana seguinte, São Paulo, Avenida Faria Lima, né? No período da manhã também, tive uma reunião em um prédio lá, tirei, isso aqui é a Avenida Paulista, em 2014, julho de 2014, vejam, né, a massa, né, de poluição aqui em São Paulo, essa Chile. E agora, ó, 2024, São Paulo novamente, setembro. Aí não mais de poluição vinda do crescimento industrial, mas sim das queimadas, né? E de queimadas oriundas também de mudanças climáticas, tá? Próximo. Eu estou indo rápido, pessoal, por conta, né, do horário. Erros de projeto, daí que nós precisamos fazer com que o profissional aprenda a não somente projetar, como a escolher o produto que ele vai colocar lá. Grandes nomes, né? Grandes arquitetos famosos com obras icônicas, né? No mundo, e que deram problema, usou um material errado. Mas ele usou um material super sustentável de ajuda para o meio ambiente, que é o vidro. Perfeito, mas o vidro não poderia estar aí, né? Porque não é o material próprio para esse uso. Essa ponte, quem conhece, eu mesmo já quase que me estabaquei aí, ela fica em Veneza e liga o terminal modal, onde você chega de ônibus, de trem, para você poder entrar em Veneza. Ou você vai de barco, ou você atravessa essa ponte. Pega essa ponte num dia de garoa, você não consegue. Né? Então, muitos pés quebrados, muitas pernas quebradas. Aqui, a ponte de Bilbao, tanto que a prefeitura foi obrigada a colocar um tapete. Isso que vocês estão verificando aí é um tapete, tá? Para que as pessoas não caiam. Próxima foto. Vocês já devem ter ouvido falar a Cidade da Ciência, maravilhosa, espetacular, em Valência, tá? Essa aqui, que para mim é a ponta de uma baleia orca, né? Que é para homenagear os oceanos, né? Aqui embaixo é a Orquestra Sinfônica de Valência, né? Chove aqui dentro, né? Entra, infiltração, muita retração no material que foi colocado entre os vidros, então chove dentro, né? Esses que parecem guelras, né, de polvos, né, foram colocadas vários pedacinhos de cerâmica que, com aumento de temperatura, diminuição de temperatura, elas voam, elas ferem, já pegou o olho de pessoas, tal. O projeto de um prédio, de um edifício lindíssimo em Milão, o prédio foi interditado, tá? Não, temos que ter verde. Sim, você tem que ter verde, mas tem que calcular, né? Aí entra a engenharia, tem que calcular, você não pode colocar uma floresta amazônica na sua varanda, que você vai ter sobrecarga e infiltração no prédio. O prédio teve que ser interditado para ser reforçado. Então, vocês imaginem tudo isso trazendo para o Brasil, um país continente, com diferenças térmicas que vão a 50 graus entre o Nordeste, o Norte e o Sul. Então, tudo teve que ser adaptado, e aí nós temos as regiões bioclimáticas, de novo a universidade junto, que, próximo slide, o professor Roberto Lambert, da Universidade de Santa Catarina, desenvolveu e cadastrou as 7 regiões bioclimáticas brasileiras, que estão nas normas técnicas, e com elas nós podemos trabalhar, né? Podemos construir da forma correta. Você não vai construir uma caixa de vidro no Nordeste, com a incidência solar que tem lá. Tá? Você pode fazer isso na Serra Gaúcha, né? Que tem uma incidência solar menor. Então, é aprender a projetar. Daí está na certificação. Próximo slide. Então, nos anos de 2013 a slide 25, por favor. Nos anos aí já de 2013 até 2018, nós tivemos o advento e a entrada de todas essas grandes certificações. E para a utilização do nosso dinheiro, dinheiro dos impostos, através dos financiamentos da Caixa Econômica Federal, foi instituído o selo Casa Azul da Caixa, né? Então,
Próximo slide. O que essas certificações têm de importante e de comum? Todas elas têm um projeto personalizado, todas elas têm a especificação de materiais, todas elas têm a inovação tecnológica, o foco na exclusividade, no conforto do usuário. É o homem aí sendo dada a ele a importância. É ele que ocupa esse tempo e espaço. Então, é isso que é importante se verificar. E aí eu coloquei, inclusive, a questão aí do artigo 39 para vocês, do Código de Defesa do Consumidor. Bom, os desafios continuaram e continuam até hoje, acredito que nunca terminarão, de nós fazermos um planejamento apropriado com parcerias público-privadas, né, para que a gente consiga um desenvolvimento de maneira ordenada, sustentável, tá, com a geração de insumos, riquezas para todos, tá? E principalmente olhando e colocando o homem. Então, daí nós temos agora, tá, o prédio. O prédio é uma envoltória, a casa é uma envoltória, uma roupa. A casa, o prédio, é uma roupa. Quando você escolhe uma roupa, hoje eu não estou com um casaco grosso de inverno, porque está calor, e eu tenho que me sentir confortável, tá? Então, a casa é assim, a casa tem que te dar conforto, ela tem que dar desempenho para você sentir prazer dentro de estar daquele ambiente, tem que estar feliz. É o índice de felicidade, que é o item 3, saúde e bem-estar, dos 17 ODS. Então, está diretamente voltado com o mercado imobiliário. Tá? Então, aqui vocês têm o cálculo das emissões de CO2, do uso da água, dos resíduos. Então, a raça humana faz, né, essa utilização aqui para estar aqui, nesse tempo e nesse espaço, não é? Então, aqui vocês têm os percentuais. Então, lá atrás se descobriu, então, que a melhor coisa a se fazer, além da conscientização, é que na construção civil sejam utilizados os processos de certificação, porque os processos de certificação te dão um roteiro com vários elementos do material projeto, onde você poderá entregar para o homem e entregar para o meio ambiente, para a cidade, um produto de qualidade. Então, aí, as principais e primeiras certificações do Brasil, tá? Graças a Deus, e tenho muito orgulho, fui eu que fiz, a primeira certificação Lead for Homes, da América Latina, né? Próximo slide, por favor. Pode mudar, essa casa, então, é uma casa que foi... próximo slide. Essa casa é uma casa que aqui no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, né? Próximo slide, por favor. Ela tem todo o reuso de água feito. Então, aqui, quando vocês estão vendo embaixo desse ombrelone aqui nós temos uma cisterna que recolhe todas as águas. É um absurdo jogar água fora. Nós não podemos jogar água fora. Então, toda a água do telhado da casa, das lares superiores, é recolhido, rebombeado, reutilizado, limpo, porque a água da chuva não é limpa, tá? Tem que colocar um filtro vórtex lá, limpar para ser utilizada em lavagens de áreas externas e descargas, né, de vasos sanitários. A casa tem produção de energia completa para toda ela, foi feita na tecnologia, próximo slide, na tecnologia EcoGrid, que é a tecnologia que eu trouxe para o Brasil em 1988, que é a tecnologia mais favorável à construção das cidades resilientes e inteligentes, tá? Porque ela é isolante térmica, ela tem a massa de isopor no meio, com o ferro galvanizado, nós resistimos a furacões e terremotos. A professora e o Arnildo falaram também aí de São Francisco, essa tecnologia nasceu em Beckley, tá? Então, aí, para quem nunca viu, um certificado da certificação LEED para a casa, próximo slide, tá? E a certificação LEED, ela está em 150 países, né? Totalizando um número enorme de certificações e mudanças de conceitos. Pode avançar.
Nós temos em torno de 18 pré-requisitos, com 136 categorias, e aí depois essas categorias começaram, eu estou no slide 14, esses itens a serem seguidos começaram a ser analisados por outro ângulo também, para que fosse introduzido no maior número de países. Então, você sempre vai ter a inovação de projeto, a localização e transporte, a implantação sustentável, a eficiência hídrica, energética, materiais e recursos, qualidade do ambiente e práticas sociais. Mas estamos falando aí de 2010, né? Estamos falando de 2015, 2016. Próximo slide, como ele está mostrando, próximo é o slide 36, como o mercado imobiliário aceitou isso com a mais-valia, a valoração desse produto. Então, apartamentos como esse em Newport Beach, lá próximo a Los Angeles, que você tem, né, a valoração dele de 18% a 22%. Aqui no Brasil, o mercado imobiliário coloca como de 18% a 22% também, algumas cidades 17%, 15%, de valorização por você ter um produto que passou por um processo de certificação. Pode avançar, Vinícius, por favor? Pode ir para o slide 38, eu vou passar muito rapidamente, dizendo para vocês a importância desses projetos, porque você envolve toda uma união de equipe, arquitetos, engenheiros, o proprietário está sentadinho aí, aliás, as reuniões eram feitas no escritório dele, onde nós discutimos pontos, nós decidimos tudo em conjunto, é tudo claro. Um processo de certificação traz claridade ao desenvolvimento daquele produto, tá? Então, vocês estão vendo aí os canos sem a utilização do vinil e do cloro, então são canos de PP e PPR, que é a termofusão, o solo preparado através de produtos que são colocados para maior aeração, todas as partes de esgoto aqui, nada com utilização do vinil e do cloro. Tá? Próximo slide. A tecnologia escolhida foi a tecnologia EcoGrid, depois vocês podem procurar maiores informações. Nós somos resistentes, resistimos a 40 toneladas, resistimos a ventos de mais de 350 km por hora. Nós temos a lâmina de EPS no meio, que é o poliestireno expandido, não vem da natureza, tá? E o ferro galvanizado. Utilizamos o controle da argamassa que é utilizada, somos extremamente rápidos e entregamos um produto de qualidade onde você não tem proliferação de vírus e nem de bactérias, tá? Próximo slide. Tá? Além do que, faz um bem danado para a cidade, para a população como um todo, porque promove, né, a economia de energia. Tá? Então, vocês estão vendo, eu estou falando de economia de energia, economia de água. Vinícius, pode ir lá para o 41, isso. Então, nós temos aí todo o envolvimento da comunidade, verificando as distâncias para que se tenha um posto de saúde, um supermercado. Você olha todo o entorno, né, do local, não adianta construir uma casa extremamente sustentável no meio de um deserto, onde você não tem condições nenhuma de moradia para o seu cliente. Isso não é ser sustentável, né? Pode ir mudando, depois a palestra fica na disponibilidade para todos, né? Então, no canteiro de obras, gente, se você soubesse o que o canteiro de obras é perigoso, né, para todos. Então, nós temos até cadeiras dentro das universidades, onde nós temos que trabalhar e identificar corretamente todas as práticas de canteiro de obras. Próximo, tá? As medições de cuidado com o meio ambiente devem vir já desde o canteiro de obras. Então, os lixos identificados, o resíduo identificado para que ele seja levado para locais de reciclagem, e nessa casa específica, que foi a casa de Maresias, vocês estão vendo aqui a caixa d'água, nós recolhíamos a água da chuva, próximo slide, nós recolhíamos a água da chuva e fazíamos as argamassas não estruturais com a própria água da chuva, mandamos analisar em laboratórios, teve resistência, tudo mais, tá? Próximo slide. A questão
do design biofílico também, onde você tem que colocar a natureza próxima a você, espécies aí entre o engenheiro agrônomo, o arquiteto paisagista, observando as espécies que melhor se darão naquelas condições ali de claridade, não claridade. Próximo slide, tá? Todo é inconcebível hoje, eu me dou o direito, eu não construo, eu não faço, tá? Se não tiver reuso de água. Jogar água fora é crime, é ato criminoso. Então, toda a água, inclusive das cinzas, você tem que utilizar. Então, eu tenho casas em lugares muito quentes do Brasil, cito Mato Grosso, onde todas as águas cinzas provenientes das torneiras e dos chuveiros, ela vai para uma caixa d'água, ela recebe um tratamento e ela é bombeada novamente, e aí ela vai entrar na na descarga e na lavagem de águas da casa, né? Vai entrar na lavagem de áreas de terra, trazendo uma economia de dinheiro importantíssima. Pode andar. Então, aqui, gente, eu vou deixar para vocês, eu coloquei durante a palestra aqui, vocês vão ter essa palestra no site da 4ª CMCI, com todas as dicas, as mais importantes, inclusive com a qualidade do pulmão, tá? Para nós chegarmos, né? Pode ir lá para o slide 58, por favor, para a gente já ir caminhando para a finalização. Vocês podem, eu fico à disposição durante o período de conferência e depois, para dirimir toda e qualquer dúvida, tá? Até que você chega no Sky Rating da Lush, olha só, um projeto lindíssimo, uma loja Lush, uma marca internacional, que já não faz mais nenhum teste de produto com animais, o que é maravilhoso, né? E nós fizemos ela inteira. Então, vocês vejam, investimento britânico, projeto britânico que chegou a São Paulo e exigiu que a obra fosse certificada e fosse, né, na minha metodologia, graças a Deus. Próximo slide, tá? Então, ao longo desses 40 anos de dedicação à engenharia, o meu objetivo era que a engenharia do nosso país chegasse aos padrões mais elevados, tá? Então, todas as obras que eu tenho, todas elas, se não passaram por um processo de certificação, atenderam todos os itens, porque eu construo desde 1988, 89, e ainda nós não tínhamos nenhuma certificadora no Brasil. Próximo slide. Então, aí você tem, já nessa fase do slide 61, que nós chegamos aos tempos atuais, nós já introduzimos nos processos de certificação a questão da quantificação dos gases de efeito estufa, tá? E da transformação deles num ativo, tá? Num ativo financeiro com a quantificação dos créditos de carbono e consequente tokenização, tá? Nós, recentemente, né, então pode mudar, vai para o slide 62, essa foi uma das a primeira casa certificada no Brasil, a casa de Maresias, tá? Que era de um grande industrial brasileiro. O slide 62, por favor. Essa casa, ela serviu como exemplo à época e exemplo hoje, porque ela está inteirinha quantificada nos gases de efeito estufa, e agora nós vamos participar de um processo para fazer a tokenização dos créditos de carbono para ela com o atual proprietário. Aí, imagens da casa na sua construção, tá? Tem, próximo slide. O Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. Qual a importância? Vocês vão também, dentro da 4ª CMCI, observar a fala do dono dessa rede de hotéis, que conta a experiência e a importância dele, que a rede teve, a marca, em termos de marca, recebem e-mails do mundo inteiro, aí
entra outro problema, a dificuldade de se chegar, não de agora, mas a dificuldade de se chegar da Europa ou da Ásia em Porto Alegre, né? Não existem voos diretos, você tem que fazer conexão, né? E nós estamos falando do outro lado do mundo, né? Da China, de outros países e tal. Então, nós precisamos também melhorar, dentro dos conceitos de cidades inteligentes, né? A questão do turismo e a questão da eficiência de produtos que nós entregamos. Com isso, a gente valoriza a casa, então nós conseguimos e concebemos o selo Green Luxury, que é o slide 71, onde você tem essas características de A, AA, AAA, onde nós vamos analisar todos os créditos de análise de eficiência energética, eficiência de água, o envolvimento do produto com as questões sociais, faremos a implementação, é obrigatório, de 6% a 10% em produtos sociais e educacionais, a quantificação de gases de efeito estufa e a tokenização do carbono. Ou seja, você não está construindo só uma casa, só um prédio, só edificando um produto, você está transformando isso num bem de consumo produtivo, não ofensivo para o meio ambiente, para os seres humanos, e ainda vai se quantificar disso com a venda dos créditos gerados na operação, porque o prédio, a casa, a indústria continuam sempre trabalhando, né? Então, se você puder ir para eu já encerrando no slide 76, eu te agradeço. Nós temos, então, aí, vocês leiam com calma, eu estarei à disposição. Então, quando você chega aqui no artigo 76, eu gosto de fazer sempre uma provocação aí para quem está junto, né, para quem estará. Ou você faz a certificação ou você se intitula certificável, porque tem muita gente que fala assim, mas eu faço tudo, eu só não quero ter um diploma na parede, não quero ter um selo, tá? Será que fez mesmo? Será? Aí, não raro, você vai olhar e você vê que a coisa não estava ali tão certa. Por exemplo, não foram analisadas as fichas FISPICs, né, que são as fichas químicas dos produtos que foram utilizados. Na verdade, os processos de certificação, como o Green Luxury Seal, ou Certificate, ou HBC, nós estamos olhando a saúde daquele usuário e, consequentemente, a melhoria das cidades. Então, o certificado, o objeto do certificado, seja o diploma, seja a placa redonda na parede ou guardado na gaveta, tá? É a certeza do cidadão que aquele prédio, aquela edificação imensa que foi feita na rua dele, ou próxima a ele, na cidade onde ele mora, ou onde ele vai morar, foi feito de forma correta. E é isso que atrai o investimento estrangeiro, e é isso que nos faz sermos melhores em termos de cidade. Então, lembrem-se que eu falei na outra palestra, uma cidade inteligente é aquela que tem um cidadão inteligente. Então, por isso que hoje os processos de certificação eles ganham o mundo nas cidades como a melhor ferramenta de certezas, tá? Então, com isso, pessoal, chegamos aí ao slide 77, que vejam a roupinha do garotinho, né? Isso era um slide, era um aviso de estrada que eu vi em 1989, numa estrada americana no interior, e essas 3 palavras mudaram a minha vida. Obviamente, né, estavam em inglês, eram as chamadas, o início das chamadas para os Green Builders nos Estados Unidos. Então, inspirar, transformar e desenvolver. É isso, próximo slide, é isso que nós aqui doamos a nossa vida, e se aqui, através da 4ª Conferência Mundial de Cidades Irmãs, nós estamos conseguindo, eu e Arnildo, sensibilizar a todos que estão aqui conosco, nós já ganhamos, nós já somos vencedores. E lembrando da fábula, né, da cenoura, do sticker e da bandinha e da música.
Essa é uma fábula bem conhecida. Então, o que significa? Não basta só, próximo slide, não basta só você falar, falar e falar, educar, educar, educar. A conscientização é importante, mas a gente precisa ter o poder público e a legislação. Por quê? A cenourinha representa a motivação, né? Põe uma cenoura na frente de um cavalo, você vai ver ele cavalga até a China para chegar atrás daquela cenoura, tá? Agora, se você pode fazer ele cavalgar de uma forma correta, né? Com um passo, que aí vem o tambor, com ritmo, com dedicação, com observância às regras, você pouco vai precisar usar o stick, que aí o sticker viria com uma punição. Então, uma norma técnica ela não é punitiva, ela é orientativa. E a lei diz lá, você tem que seguir. Para, se você seguir, você transformará o seu produto, próximo e último slide, a cidade em uma cidade mais inteligente, mais resiliente, mais sustentável para você, que você tem que usar aqui, e hoje o homem vive muito mais, graças a Deus, né? Queremos estar aqui por muitos anos ainda, com qualidade de vida. E é isso que os processos de certificação trazem de benefício para as cidades. Maiores informações, estamos aqui à disposição para trazê-los e informá-los corretamente de todas essas questões. Muito obrigada pela atenção. Arnildo, estou aqui à sua disposição. Misses, foi uma grande aula aí, realmente. Obrigada. Muitos itens aí eu mesmo desconhecia e é bem interessante, né? Gramado, sempre pioneiro também nesses processos aqui no Sul, e acho que cabe, é o momento certo, é o momento em relação às COPs, né? A COP 29, ano que vem, COP 30 no Brasil. A NDC brasileira deve ser assinada entre esta COP e a próxima, e que você demonstrou muito bem, né? Ponto a ponto isso. Porém, há um grande trabalho a se fazer, que é essa conscientização das grandes construtoras, né? E dos pequenos também, porque parte nas cidades do interior do Brasil, das mais de 5.000 cidades, são bem menores que São Paulo, né? São de 5.000 habitantes, 7, 10, 15, 30 mil habitantes. E aí, alguns modelos de construções, a própria engenharia, os engenheiros, os designers, né, eles não estão utilizando dessas metodologias já existentes, criam Sim. até novas e outras, mas quando há uma catástrofe tipo a ocorrida no Rio Grande do Sul, vê-se o quão deficitário essas construções são. E assim, acho que uma vez mais, a Grand Luxury, todo esse processo de certificação, de selos, serão um uso diário doravante. As universidades deverão, digamos, até acho que impor, né, e que solicitar aos seus novos engenheiros que busquem esse conhecimento e que tratem de uma forma diferente a construção civil no Brasil. Não só das casas, mas dos prédios, das áreas comerciais. Sim, infelizmente, né, Arnildo, só para infelizmente o nosso ensino, as universidades, elas decaíram, acredito que em todas as áreas, né? Pasme você, mas nós recebemos estagiários que nunca manusearam uma norma técnica brasileira, sendo que seria livro de cabeceira obrigatório, né? Então, concordo com você e acredito que nós, pelas cidades irmãs, nós podemos, através dos nossos cursos e das nossas participações, fazermos, né, workshops, né, cada vez mais podendo instruir, né, os habitantes de uma cidade, né? Então, porque volto a dizer, é o morador que tem que ser inteligente e exigir, né? Então, eu acho que nós temos um trabalho aí, muito já foi feito, Arnildo, por nós, mas nós temos que trabalhar muito mais, muito mais. Com certeza, né? O faremos, né? E queremos já na próxima edição
da conferência, a 5ª conferência a nível de Brasil, estar atuando a nível dos 27 estados brasileiros e com São Paulo puxando à frente nesse processo, porque é uma megalópole, tem incidências de todos os tipos de processos, tem as inovações e tem os problemas. Mas nós, eu acho que com a decorrência do Tarcísio nesses últimos anos agora no governo do estado, alguma coisa tem inovado, principalmente na área central de São Paulo, os bairros novos, os alfavilles da vida, mas devemos estender isso às partes mais distantes do centro, às partes mais comunitárias, a parte também de favelas, né? Há condições de se fazer algumas coisas, mas sabemos que é um processo de médio e longo prazo. Então não se resolve do dia para a noite, mesmo tendo tecnologias já existentes para fazê-lo. A questão sempre esbarra no financeiro. Isso é tema para uma outra oportunidade. Sim. Agradeço a atenção dispensada, Lourdes, pelo trabalho excelente que apresentaste. Como disseste, estará à disposição no site da conferência e perguntas e respostas serão também encaminhadas para nós respondê-las no decorrer das próximas 3 semanas. Assim todo mundo poderá estar satisfeito, né, com a informação e, se alguma coisa não foi tratada, solicitar que nós buscaremos essas informações. Uma vez mais, obrigado, Lourdes. Continuaremos amanhã, no último dia da conferência, com o término e a assinatura da Carta de Caxias do Sul, onde vai focar em alguns desses temas que nós tratamos ao longo desses 2 dias. Boa tarde, bom descanso a todos e até amanhã.